SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do SM Agora, hoje para tratarmos a respeito da tentativa de privatização da Corsan. Eu converso sobre o assunto com Rogério Ferraz. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Janine. Um prazer falar contigo, um prazer falar com os nossos telespectadores da TV Santa Maria. Bom, em primeiro lugar, Rogério, eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste o que significa, o que é a PEC 280 que tramita na Assembleia Legislativa do Estado. Qual é a importância dessa PEC na privatização da Corsan? Esse projeto de emenda à Constituição, a PEC 280 que tramita na Assembleia Legislativa, ela visa retirar a necessidade de plebiscito para a privatização de 3 estatais aqui do estado, que são a Procergs, o Banrisul e a Corsan. Já foi feita uma tentativa em 2019 de passar essa PEC, derrubar o plebiscito, não conseguiram e agora o governo Leite tenta novamente fazer a derrubada desse plebiscito. O que é o plebiscito? É para dizer se o povo do estado do Rio Grande do Sul aceitaria a privatização dessas 3 estatais. O governador Eduardo Leite prometeu durante a campanha que não privatizaria e depois, durante o jogo, durante o seu mandato, ele muda de ideia. Então, ao nosso ver, esse plebiscito seria de fundamental importância, uma realmente para ouvir a população e outra para dar esse direito à população de dizer aos governantes que mentem durante a campanha, que dizem o que bem entendem em busca do voto durante a campanha, que o povo está atento. Mas o povo precisa dessa chance para se manifestar. E é essa chance de se manifestar que é o plebiscito. E por isso que os governantes, que certos políticos não gostam de ouvir a população. Eles acham que a população tem discernimento para votar neles, elegê-los, mas depois, como disse o próprio governador, não tem discernimento para decidir se quer públicas as empresas do Estado ou se quer privatizá-las. Então, basicamente é isso que está em debate hoje na Assembleia Legislativa, que passou na primeira votação, já a PEC 280, em poucos dias estará indo para a segunda votação, e depois ainda, Janine, depois se passar na segunda votação, tem mais uma terceira votação ainda, que é daí sim, já autorizado então o plebiscito, a votação para mudar o texto constitucional do Estado do Rio Grande do Sul, autorizando então o governador do Estado a propor a privatização dessas estatais. Voltando a respeito do plebiscito, da importância do plebiscito, Rogério, como é que se dá o contexto da votação do plebiscito? Como é que porque a população do Estado hoje, para votar no plebiscito, precisaria conhecer muito mais esse trâmite da privatização, da negociação da privatização dessas estatais, não é mesmo? Sim, e é isso que os governantes procuram esconder, a real intenção e a realidade do que seria esses serviços privatizados. Então, claro que, logicamente, deflagrado, então, um processo de plebiscito, o governo faria, então, uma campanha, como se fosse uma campanha eleitoral, dizendo, o governo tentando então convencer a população de que seria da necessidade, e aquelas entidades que entendem que não, teriam também a sua oportunidade de demonstrar à população o outro lado, a versão contrária a essa do governo. Então funcionaria basicamente como numa campanha eleitoral. A população sendo esclarecida e depois, soberanamente, a população decidiria o que ela quer com as suas empresas estatais. Vale frisar, Janine, que nenhuma dessas empresas que estão na mira do governo para privatizar, e a Corsan é uma das principais, nenhuma delas é deficitária. A Corsan, somente nos últimos anos, a Corsan colocou 1,5 bilhão de reais nos cofres do Estado, da sua lucratividade, do seu superávit. Então, não tem desculpa para o governador dizer que quer privatizar. Qual é o argumento, para quem nos assiste não tem acompanhado essa discussão, Rogério, qual é o principal argumento do governo para a privatização, principalmente da Corsan?
O argumento principal do governo, e o governador Eduardo Leite se disse surpreso, foi que houve, né, a aprovação do marco regulatório do saneamento, né? E ele, se dizendo surpreso, usa esse argumento, inclusive, para dizer da sua mudança de ideia da campanha eleitoral para cá. Né? Só que é o seguinte, dentro da Corsã, a gente já vinha acompanhando movimentos, né, de privatização desde o início da gestão do governador Eduardo Leite. Né? Porque tu precisa contratar empresas de consultoria e tal para preparar as ações da companhia para a abertura de capital na Bolsa de Valores em São Paulo, e isso o presidente da Corsã vem fazendo desde o início da sua gestão do governo Eduardo Leite. Então, não é surpresa para o governador Eduardo Leite, não foi surpresa para ele a nova lei, e ele já vinha assim, ele já tinha essa intenção e mentiu deliberadamente para a população gaúcha durante a campanha. Então, esse que é o cenário que está hoje dentro da Corsã e do governo do estado na tentativa de privatizar a Corsã, dando o argumento de que a Corsã não teria condições de arcar com as obras necessárias para a universalização dos serviços até 2033. Que é o marco. Que é o marco regulatório, a data do marco regulatório. Já mente aí também o governador quando ele usa a data de 2033, porque se é verdade que existe essa data de 2033 para a universalização dos serviços, se ela está na lei, também é verdade que na própria lei diz que, em não havendo condições técnicas ou financeiras de avançar até a universalização dos serviços até 2033, fica então prorrogado o prazo para 2040. E isso o governador não diz para a população. Ele só diz que a Corsã não tem condições, e nós afirmamos que ela tem condições, e o prazo então não seria 2033, porque é esse prazo que as empresas privadas vão usar, 2040. Então o governador poderia estar falando a verdade para a população também nesse item aí. Bom, encerradas as votações na Assembleia Legislativa referentes à PEC 280, a Corsã já pode ser privatizada? Pois olha, Janine, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Se passar as 3 votações da Assembleia Legislativa, se já estaria então já privatizada a Corsã. Nós afirmamos que aí eu acho que vem a parte mais difícil para o governo nessa tentativa de privatização, porque a Corsã, na verdade, o governador está oferecendo, né, um ativo, um serviço que não lhe pertence. O que pode pertencer ao Estado, à Corsã, são os prédios da Corsã, nos mais variados, nos 317 municípios onde ela atua. Né? Os canos, o reservatório, a estação de tratamento, tudo isso, essa parte física pode ser da Corsã, sim, né? É o ativo que a Corsã tem nos municípios. Agora, o serviço de saneamento, isso é uma concessão dos municípios. O poder concedente é o município, então quem deveria estar fazendo, quem poderia estar fazendo alguma oferta de privatização do serviço de saneamento seriam os prefeitos. Entendo. Que eles é que são o poder concedente. Então, o governador, sem conversar com nenhum desses prefeitos do estado, ele colocou a venda... Não houve esse diálogo. Não houve esse diálogo. Isso qualquer prefeito pode te responder. A FAMURS já se manifestou, inclusive, já com nota, né, pedindo para que o governo deixasse de tramitar isso na Assembleia Legislativa, porque não houve diálogo com os prefeitos, que são o verdadeiro poder concedente. E aí que vai vir a principal dificuldade do governo Eduardo Leite para convencer os 317 prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, com os quais a Corsã tem contrato, de que a privatização é o melhor caminho. E esse trabalho, aí sim que nós vamos começar a fazer um debate muito grande nos municípios para convencer, para mostrar para a população, para os prefeitos, para os vereadores, né, que realmente a privatização não é um bom negócio para o cidadão que vai pagar essa conta. Né? Por quê, Rogério? Qual é o grande argumento contrário à privatização? Veja bem, nós temos aqui, vamos pegar o caso de Santa Maria. Vamos. Certo? Pegar o contrato aqui de Santa Maria, então. Santa Maria, como eu falei aqui antes, as metas, né, da lei 14.026, que é o marco regulatório, as metas dizem que nós temos que atingir 99% do serviço de água e 90% de cobertura de esgoto até o ano de 2033, certo? Então, essa é a grande meta que o governador disse que nós não temos condições de atingir. Pois bem, pegando o exemplo de Santa Maria, então. Santa Maria, Janine, nós vamos atingir essas metas que o novo marco propõe para 2033
nós vamos atingir aqui em Santa Maria em 2025, por contrato. O contrato assinado, o contrato de programa assinado com a Corsã em 2018, né, pelo até era o prefeito atual, já era o prefeito na época, né, assinou um contrato muito bom para Santa Maria, muito bom para Santa Maria, que já previa essa universalização dos serviços para 2025, e a Corsã está cumprindo rigorosamente esse cronograma, que então nós teremos esse serviço sim prestado para Santa Maria até o ano de 2025. Então, para Santa Maria, nós só teríamos prejuízo, né? Porque se nós pegarmos o que já entrou de dinheiro por conta dessa assinatura do contrato em 2018, nos cofres da Prefeitura de Santa Maria, Janine, nós já somamos 85 milhões de reais, fora todo o serviço. Não estou falando de obras, não estou falando de obras da Corsã, que fez um reservatório, que está fazendo as obras de esgoto, não, estou falando de recursos extras para o cofre da Prefeitura. Como é que ficaria o contrato com o município em caso de privatização? Pois é esse o grande problema que o governador Eduardo Leite vai enfrentar. Por quê? Porque ele tem um contrato de programa com o município. Contrato de programa é quando dois entes federados, no caso o município e o estado, eles fazem um contrato sem licitação, que à época era permitido. Por quê? Porque são dois entes públicos. Se fosse um contrato da prefeitura com uma empresa privada, licitação. Aí seria um contrato de concessão, certo? Então o que o governador Eduardo Leite está tentando burlar a legislação agora para fazer? Ele quer retirar a Corsã pública de um dos lados do contrato, né? E com a anuência do prefeito ele quer colocar uma empresa privada neste contrato sem fazer a licitação. Então ele quer privatizar o serviço de saneamento sem fazer licitação nos municípios. E é isso, Janine, que os nossos prefeitos vão ter que estar muito atentos, os nossos vereadores vão ter que estar muito atentos, e o prefeito de Santa Maria, como todos os outros, vai ter que cuidar muito essa questão das propostas que vêm do governo do estado, porque a população vai estar atenta. A Câmara de Vereadores deve ser chamada também para esse debate, deve ser chamada também para analisar essas mudanças propostas pelo governo do estado no contrato de Santa Maria, porque não tem como o Poder Legislativo ficar fora, porque está na lei orgânica do município, está lá escrito que a Câmara de Vereadores deve legislar sobre os contratos de concessão de serviços municipais, então a Câmara de Vereadores não pode ficar fora. E tem uma cláusula muito interessante, duas cláusulas na verdade. A nossa desse contrato de Santa Maria, que é a 35ª, que diz que se a Corsã deixar de fazer parte da administração indireta do Estado, ou seja, se ela for privatizada, rompe-se o contrato. Está lá no contrato, não tem, o prefeito foi o próprio prefeito, esse mesmo prefeito que assinou o contrato, o atual prefeito que assinou esse contrato. Então ele conhece muito bem o contrato, conhece muito bem a cláusula 35ª, que diz que se a Corsã for privatizada, rompe-se o contrato. Mas não é só isso também, Janine. Aí tem o grande problema que a Corsã vai ter, e o prefeito também teria, se acaso ele quisesse simplesmente aceitar essa proposta de privatização da Corsã, até mesmo sem passar pela Câmara ou sem passar por um debate com a sociedade. A cláusula 30ª, eu vou olhar aqui, é a 35ª na sua subcláusula 7ª. 35ª, ainda a mesma cláusula na subcláusula 7ª. O que diz essa cláusula? Que se a Corsã transferir a delegação dos serviços ou do seu controle societário, exatamente o que o governador quer fazer, está aqui no contrato de Santa Maria, será devido, ou será extinto, né, o contrato, e além disso será devido ao município de Santa Maria como multa por não cumprimento do contrato a pequena soma de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, então está previsto, o prefeito fez um ótimo contrato para Santa Maria. Isso a gente tem que dizer. Ele teve essa capacidade, em 2018, assinou um ótimo contrato para Santa Maria. O que não dá para se admitir é que agora ele não faça cumprir as cláusulas desse contrato que ele próprio assinou. Ou seja, ele colocou uma cláusula. Se a Corsã
mudar o seu controle societário, né? Se ela deixar de fazer parte da administração indireta do Estado, ou seja, deixa de ser uma empresa pública, passa a ser uma empresa privada. Ela muda todo o viés. Então, o próprio prefeito colocou isso brilhantemente no contrato de Santa Maria, na cláusula da extinção dos serviços, que será devido ao município de Santa Maria 200 milhões de reais caso a Corsã seja privatizada. Aí a gente fica também, né, Janine, naquela obrigação de cidadão, né, de alertar a classe política de Santa Maria que, caso o prefeito e caso venha a ter a anuência da Câmara de Vereadores, para uma simples mudança nesse contrato que permita que uma Corsã privatizada siga prestando serviço sem uma nova licitação, aí qualquer cidadão pode entrar na justiça e requerer, né, que o prefeito cumpra realmente o contrato que está assinado, até sob pena, né, de improbidade, sob pena de crime de responsabilidade. Então, nós vamos viver um momento muito tenso agora nas negociações do governo do Estado com os prefeitos. O governo do Estado simplesmente dizendo que um pequeno aditivo no contrato, suprimindo essas cláusulas aqui que podem romper o contrato com a Corsã caso ela seja privatizada. Se os prefeitos aceitarem isso, eles poderão sim estar incorrendo, né, nesse crime de responsabilidade ou improbidade, trazendo prejuízos, né, ao seu município. Fora isso, né, Janine, toda a questão da privatização da água. É importante que a gente traga isso ao debate também, porque nós estamos privatizando aquilo que é vital para nós. E esse viés público que tem a Corsã, de pegar a arrecadação da Corsã e colocar, ou reinvestindo no saneamento, ou colocando nos cofres do próprio governo do Estado, que reinveste para o bem do povo gaúcho, né, esse dinheiro, nós vamos estar colocando na mão de acionistas aí da China, de Singapura, de São Paulo, né, que não tem, nem deveriam ter mesmo, né, qualquer compromisso com o povo de Santa Maria, com o povo do Estado do Rio Grande do Sul. Só para ter um exemplo, durante a pandemia, a Corsã poupou, aliviou, né, 6 meses de tarifa social daquelas pessoas de baixa renda. 10 milhões de reais deixou de ir para o faturamento da Corsã para ajudar essas pessoas que mais precisavam. Ou seja, ela faz isso porque é uma empresa pública. O governo decidiu fazer isso com a Corsã porque ele podia decidir, porque ele é o dono da Corsã. Agora, tu transferindo as tuas ações para empresas privadas, o que o acionista quer é lucro, gente. E não está errado, a gente não está dizendo que a empresa privada é ruim, que eles não devam existir. Empresa privada tem um papel fundamental na economia, eu sempre digo isso, fundamental na economia. Agora, nós temos setores da sociedade que seria muito bom, importante e até fundamental que não saísse das mãos do Estado para poder o Estado prestar um serviço mais qualificado. Muita gente fala que esse tipo de empresa não tem que estar na mão do Estado, porque o Estado tem que ser enxugado para se preocupar com aquilo que mais interessa, que é segurança, educação e saúde. Bueno, se o Estado tem que se preocupar com a saúde e a saúde tem que estar na mão do Estado, alguém duvida que a água tratada de qualidade, o esgoto coletado, o esgoto tratado para voltar para os nossos rios, alguém duvida que isso seja a essência da saúde pública? Então fica esse recado aí, Janine. Certo. Para quem nos assiste, então, finalizando, Rogério, ficar atentos aos prazos dessa votação na Assembleia. Tem uma previsão para isso? Olha, na virada do mês, agora, talvez agora até na próxima terça-feira já vai em votação o segundo turno da PEC. Né? Se passar, depois o governo tem ainda essa votação da mudança do texto constitucional do Estado e depois tem todo esse convencimento aos prefeitos, né? Então é ficar atento realmente a esses prazos, né? E também ficar atento ao movimento na sua cidade, ao movimento do seu prefeito, ao movimento dos seus vereadores, né? A gente tem defendido muito que essa mudança de contrato, assim como o contrato, Janine, quando passou a existir esse contrato de programa, para o prefeito poder firmar esse contrato com o Estado, através da Corsã, a Câmara de Vereadores teve que autorizar. Então, se a Câmara de Vereadores teve que autorizar a elaboração desse contrato, certamente, e foi um contrato sem licitação para ser feito com a empresa pública Corsã.
Então, certamente, uma mudança de prestador de serviço nesse contrato, ela não pode ser furtada, a Câmara de Vereadores não pode ser furtada ou não pode ser impedida, né, de ela legislar, que é o papel da Câmara de Vereadores, legislar sobre os assuntos importantes da cidade. Então, fica esse alerta aí para o nosso pessoal, que fique atento, porque é sim um tema muito interessante. Nós não estamos falando de telefonia, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de gasolina, de óleo diesel, nós estamos falando de água. Isso que é o essencial à vida, e isso que o nosso povo tem que estar atento, porque depois de privatizado, aí nós temos aí 30, 35 anos no mínimo para lutar contra isso. E eu queria só deixar o último recado, que o contrato de Santa Maria e os contratos de programa aqui do Estado do Rio Grande do Sul, eles são, por essência, um ato jurídico perfeito. Então, tu não muda esse contrato porque veio uma lei posterior. A 14.026, o marco regulatório, é de julho do ano passado. E o contrato nosso aqui de Santa Maria é de 2018, e os outros contratos da Corsã são mais antigos ainda. Então, um contrato tu não muda porque veio uma lei posterior. O contrato ele é soberano a essa lei posterior, assegurado pelo inciso 36 do artigo 5º da nossa Constituição, está lá o direito assegurado do ato jurídico perfeito. Então fica esse recado aí, Janine, e agradeço muito o espaço aqui de vocês, porque vai faltar, já está faltando o contraponto ao anúncio, né, às propagandas do governo que mentem sobre a Corsã, mentem sobre seus funcionários, e esse espaço que a TV Santa Maria nos abre é precioso para que a população seja melhor instruída sobre uma questão que é de fundamental importância, que é a água no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Rogério. Nós é que agradecemos a Ti pela disponibilidade, pela atenção, sobretudo com quem assiste a TV Santa Maria, esclarecendo sobre um assunto que é de interesse coletivo, que é de interesse, sobretudo, dos santamarienses. Muito obrigada. Obrigado a todos. Fiquemos atentos, então, aos prazos de votação a respeito da PEC, aí que tramita sobre a possibilidade de... faltou o termo. De privatização da Corsã e de outras estatais do governo do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima atração. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.